Deixa ele falar. Ele o colocou Cuca, até ser um treinador campeão, desejado por muitos, fez trabalhos bons e ruins. Isso faz parte. Você não pode apontar o dedo. Mano, agora o Mano vai falar. Agora, por favor, a palavra vai para você agora. Você falou isso? Você falou. É que você interrompeu e não prestou atenção. Não, mas você não falou chongas. Falei. Porque eu defendi a coerência. Em momento algum eu defendi a permanência do esquema tático. Eu acho que treinador não tem que ficar refém de esquema. Esse é um esquema que está enraizado no Corinthians desde a época do Mano Menezes? Sim. Só que hoje, o Corinthians ele não tem jogadores aí que possam compor à altura o sistema que já deu certo durante algum tempo. O clube ele não pode virar refém desse esquema. Ele tem que virar refém de atletas que ele compõe ali o seu elenco e que possam render mais jogando de uma outra forma. Discordo. Eu acho que o treinador, Benjamin, ele precisa ser versátil. Ele não pode falar, o meu esquema é esse aqui, o 4-4-2, 4-2-3-1. Ele vai mudar, vai mudar a estratégia do jogo. Agora é tarde. É tarde. Porque eu acho que ele já tá tão queimado. Ele tá mais queimado que o pescoço do Tevez, gente. Para. Que isso, mano? Não, mas é verdade. Isso, respeita, cara. Eu tô respeitando, mas olha aqui. Você acha que a torcida do Corinthians não quer mais? Eu acho que a torcida quando pega a bode, Pascoal, é muito raro a torcida do Corinthians. Deixa eu chamar o Pascoal, porque desde que começou o programa, hoje ele mudou a tática dele. Porque no começo o Pascoal fala. Não, é que aí quando você não permitiu que eu falasse. Aí quando dá 2 horas, ele puxa um ronco, ele volta 15 para as 3. Hoje não. Hoje são 10 para as 2, até agora ele não abriu a boca. Vou falar para você. Eu já falei. Presta atenção. Vou repetir para você. Anota aí. Anotem. Se ganhar sábado do São Paulo, acaba os problemas até dezembro. Acalmou. Esse é o jogo. Não é tudo uma maravilha. Aventura é uma maravilha. Vai meter um coraçãozinho pro Jair. Eu não falei isso. O que eu tô falando. Eu conheço já. O que eu tô falando é o seguinte: se ganhar do São Paulo, tudo acalma. O clima até dezembro, o Corinthians vai para 2019 podendo fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Se perder para o São Paulo sábado, duvido que o Jair Ventura seja treinador do Corinthians em 2019. Então um jogo vai decidir o técnico do clube em 2019. Mas sabe que é o São Paulo e a quebra de um tabu. Não é um jogo. É o conjunto. Não é um jogo. São 13, né? São 13 e 9 no Brasileiro. 6 derrotas. Se o 14º jogo for vitorioso, ele presta. Se o 14º jogo for derrotado, não me surpreende, porque é bem esse o pensamento dos vai perder uma invencibilidade. Se ganhar o jogo, esse é o nosso técnico para a temporada, o ano que vem. Abel! Se perder esse jogo, esse não é o nosso técnico. É o pensamento dos clubes no Brasil. Não me surpreende, você tem razão. Não, mas vocês me cortaram. É um absurdo. Eu não falei o que é o que eu quero. Eu falei o que vai ser. E não falei que se o Corinthians ganhar do São Paulo, o Jair Ventura é uma maravilha. O problema é o seguinte: o torcedor do Corinthians não admite perder sábado para o São Paulo em hipótese alguma. Prova disso, que o time que a torcida está comprando ingresso vai lotar a arena do Corinthians, vai incentivar. Então, o que eu falo do jogo é que o Jair vai ter tranquilidade, que ele vai ter um pouco de paz. Sim. Primeiro que já livra de vez esse negócio de rebaixamento e mantém o tabu. Se perder, Abel Neto, a torcida que já está impaciente vai ser a gota d'água. Pode ser. É o São Paulo. É uma leitura. Então você concorda comigo? Vem cá, o que o senhor concorda falou? comigo? Se não ganhar do São Paulo, cai. Cai. Eu não falei cai. Eu não falei que cai. Perder do São Paulo, cai. Eu não falei que cai. Eu falei que não vai ser em 2019, não cai. vai ser treinador. E se empatar? O que você falou? O que você falou quando o Corinthians ganhou do Palmeiras a final agora no Allianz Parque, do Roger Machado? Não aguentava o tranco, ia cair. Por quê? Porque não pode perder final em casa pro Corinthians. Não pode frente. Não pode. Aí ficou amarrando aquele bode. Ficou amarrando. O Real Madrid tomou de 5 do Barcelona agora. O que aconteceu? Uma semana depois. O Palmeiras perdeu pro Corinthians, ficou um tempão, aí ele foi melhor da Libertadores. Não foi, viu? Claro que foi. Um pouquinho. 2 meses, 3 meses depois, mas derrubou. Mas aquilo, o Pascoal falando no dia, olha, perdeu passar o recibo, né, de mandar o cara embora lá. É o mesmo do Corinthians e São Paulo, gente. Pra quem mas no Palmeiras todo mundo falou que a culpa foi do juiz, então não foi do Roger. Sim, mas ali... Mas não podia mandar embora o juiz. Aqui é o seguinte, quem tem até 25... Tinha aquele impasse do Filipão ainda, quem tem até 25, 30 anos, o maior clássico de São Paulo é Corinthians e São Paulo. É o nosso caso, meu, Abel. Vocês que têm até 25 anos. Eu que já tenho um pouco mais de 25, o Flavinho que já tem um pouco mais de 25, o Mano já é dessa faixa. Mas é o seguinte, para nós que somos mais velhos, é Corinthians e Palmeiras. Mas para os mais novos é Corinthians e São Paulo.
Então os caras que vão ver o jogo, os caras arquibancados, os caras que vão pagar no ingresso de 70 conto que paga 35, entendeu? Que ficam ali atrás do gol, o outro que fica atrás do outro gol. E sabe o que acontece? Esses caras não admitem perder para o São Paulo. E se perdesse pro Palmeiras na Arena, admitiria? Na Arena já perdeu. Não, admitiria numa boa. Já perdeu. Não teria pressão grande em já cima perdeu, porque já perdeu. Entendi. Já perdeu. Olha, o Palmeiras já perdeu, pro Santos já perdeu. Mas não perdeu. Deixa eu ler uma porrada aqui. Deixa eu ler uma porrada pro Abel. O Abel também tá... O Abel fica com essa cara de bonzinho aí, ele acha que ele não vai tomar porrada. Sentou aqui, vai tomar porrada. O Ciel Licos. Porrada de bomba. Ô, veja, avisa, amigo, aqui é o seguinte, eu já te falei uma vez, welcome to the hell. Olha aqui, põe as chamas aí, porque isso aqui pega fogo, não pega, meu? Bomba no linho, andando no coraçãozinho. O Ciel Licos. Ô, Benja, avisa pro Abel aí, quando os caras falam avisa aí. Esse Abel, quando fala esse Abel. Mas eu vou interpretar então. Ou esse tal de Abel. Avisa pra esse Abel aí, que clássico é campeonato à parte. Isso. Corinthians pode perder pro Itumbiara ou pro time do Rachão de domingo, mas pra Palmeiras e São Paulo jamais. Não, já tem, ó. Tô vendo aqui na tabela, o São Paulo tem 57 pontos. Corinthians tem 39. Perder faz parte. A diferença já aponta na tabela, né? O São Paulo no momento tem mais time que o Corinthians. Deixa eu ler mais porrada pro Fabinho Azevedo. Fabinho Azevedo também, Corinthians São Paulo, vocês têm noção. Fabinho Vocês estão falando um negócio, você sabe que o Juvenal Juventus, quando era presidente do São Paulo, levava o bicho num saco de pão Corinthians São Paulo? Vocês sabem disso, não? Vocês sabem dessa história? Desculpa, Cês quem que sabem? levava essa coisa? Juvenal Juvencio, quando era presidente do São Paulo, ele levava o bicho no vestiário, num saco de pão e botava em cima da mesa e falava, se ganhar, tá aqui. O Eurico não fala que Vasco e Flamengo é um campeonato à parte? Cara, clássico é diferente, gente. Eu não acho que o técnico tem que decidir se vai ser o técnico na temporada seguinte, porque perdeu Abel, quantas vezes você não viu o treinador rodar por causa de um clássico? E nesse em especial, tem o lance do tabu, o torcedor já não tá feliz, é a cereja do bolo. Eu acho o seguinte, olha aqui, se já chegaram à conclusão que o Jair Ventura não serve para ser treinador do Corinthians, mesmo que ele ganhe do São Paulo, ele não pode ser treinador do Corinthians. Se ele ganhar, tudo bem. Porque Abel, essa não é uma visão, por exemplo, do Corinthians. Os dirigentes do Corinthians, claro que se perder para o São Paulo, não vão sustentar a pressão da torcida. A pressão do Corinthians... Não sustentou o loss, não é? A pressão da torcida do Corinthians é diferente de algumas outras equipes. Existem clubes que são até administrados pela arquibancada. Mas no Corinthians, a chegada dos caras para conversar com o presidente, aquelas reuniões que os últimos presidentes do Corinthians admitem, né? Desde o Andrés, depois do Andrés para cá, até chegar no Andrés, todos eles admitiam esse tipo de conversa. Agora, a pressão é grande. Eu vou dizer para você, internamente, na avaliação dos dirigentes que estão no Corinthians, ele deve continuar, mas passa por esse jogo. Passa por esse teste. Se ele ganhar, ele vai ter mais, ele vai ter paz. Ele vai ter respiro. Tudo bem, isso aí ele vai ter respiro. Eu concordo, mas ganhar do São Paulo não é só o Jair. Tem os jogadores, tem o cara que perde o gol sem goleiro. Perde o pênalti. Mas você sabe tem que tudo isso. Arrebenta no lado. Você sabe que arrebenta sempre para treinador. Sim. Olha aqui, o Marcos Vinícius, porrada. Anda. Flavinho, dá no Flavinho logo. Beija. Só quero ler o time da Portuguesa. Eu acho engraçado a incoerência do Azevedo. Já não fala o primeiro nome. Esse Azevedo. Jair Ventura defensivo, que esse ano só fez trabalho pífio, é ótimo. Felipão, o treinador brasileiro com mais nome mundialmente, não presta? Você falou que o Felipão é ruim? Não, ele falou do Luxemburgo. Não, o que eu citei aqui, vamos de novo, como é que é o nome do nosso amigo? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Não citei o Felipão aqui. Quando citei o Felipão no outro programa foi a falta de educação. Foi até no Boa Tarde com o Abel. A falta de educação quando ele mandou todo mundo pro inferno. Mas enfim, não é essa a discussão. A discussão é, o trabalho do Jair Ventura esse ano não é bom. Ponto. Isso não indica que ele não serve como treinador, que ele é defensivista, que não serve mais, tem que trabalhar em time pequeno. Não é essa a minha visão. Eu quero dar tempo para o cara trabalhar, como para os outros. O próprio Roger Machado, o Zé Ricardo, o Lisca doido, ou daí Helma, os caras da nova geração. O Thiago Nunes, que apresenta o melhor trabalho nesse último mês, nos últimos 2 meses, é o do Atlético Paranaense, que pode perder fora de casa, com problemas de arbitragem, como foi com o Internacional, mas vem jogando bem, era time reserva, hein? Olha aqui, o Abel, o Flávio Júnior. O Abel responde, começa, mas é legal debater para todos. Inclusive, se você quiser fazer o programa hoje, o pessoal falou que pode fazer. Aqui um negócio. Aqui, a Lusa 2003. Realmente. Você falou do Jorge Henrique. Desse jogo, Corinthians e São Paulo. Inferno, você. Quem perder técnico cai? Quem perder
Se o São Paulo perder o Aguirre roda, se o Corinthians perder o Jair roda, Abel. O Aguirre é no cômputo Abel geral. e Pascoal. O do Aguirre é no cômputo geral. O Aguirre tem uma missão passada pelo presidente do São Paulo e pela direção do São Paulo. E depois quando... Para, Pascoal, o torcedor do São Paulo. Se o São Paulo... quer ver? Cair não. Quer ver? Blá, 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 blá. Mano, se perder o Jair cai, se perder o Aguirre cai. Jair sim, o Aguirre não. Não porque o São Paulo não tem tantas opções no mercado. Se o São Paulo tiver um outro técnico que seja superior ao Aguirre, o São Paulo mandaria o Aguirre embora no final do ano. Não. Mas por enquanto não. Deixa eu te falar. Se o São Paulo perder pro Corinthians, esqueça, pode anotar. Não tem Aguirre em 2019. Não tem. Não, mas a queda é segunda-feira ou para 2019? Não, vai até o fim do ano. No final do ano vai. Só se acontecer uma coisa daquelas. Fim do ano, se acontecer aquele 6-1 que eu acho impossível. Eu ia falar isso. Se for uma derrota, perdeu de 1-0, 2-1, qualquer dos dois lados. Eu acho que não cai. Agora, se levam 5, 6, aí... Se o Corinthians ganha do São Paulo de 1-0, 1-0, sabe? Não cai, tudo bem, mas ele é treinador do São Paulo em 2019? Pode ser. Tem que ser. Aqui. Mas peraí, aí não é injustiça? Aí não é injustiça da diretoria? Não, mas estou falando... Não, mas entenda. O Pascoal deu uma informação que é o seguinte, que se o São Paulo chegar em quarto, até quarto lugar, Então, o Aguirre continua. Não. Eu acho que se perder pro Corinthians sábado, o Aguirre não é eu acho que treinador a em gente tem que pensar da 2019. seguinte forma, Benja. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, se chegasse para a diretoria do São Paulo, falar, vou te dar a 4ª vaga da Libertadores, com esse elenco que você tem aí, vamos combinar? Tá acertado? Vamos assinar um contrato? Eu duvido que a diretoria do São Paulo, jogadores e torcida até quarto, tá legal. não assinassem. Tá legal. Tá certo? Uma Mas vaga o São direta Paulo alimentou na ser fase de campeão, grupos. você não pode esquecer mas é que isso. tá. Mas Pascoal, São Paulo é o alimentou que eu tô falando. Se fizesse esse acordo com a diretoria do São Paulo antes de começar o Campeonato Brasileiro, todos abraçariam esse acordo e estaria de bom grado. Vaga direta na fase de grupos da Libertadores, não pega aquela Concordo fase... com você, o time vinha de duas brigas contra o Fariam esse rebaixamento, acordo. concordo. Então, Pascoal, o negócio é o seguinte, é o combinado. É o combinado, Pascoal. A diretoria do São Paulo traçou como meta o São Paulo pegar uma vaga para a Libertadores. E não é nem uma vaga direta. No começo da temporada, o planejamento que a diretoria fez era uma vaga da Libertadores. Essa fase que antecede a fase de grupos também é Libertadores. Também é. Só que aí, mano, tem um problema já sério. É Libertadores. Eu já expliquei qual é o problema. O problema é que o São Paulo acertou a ida dele para a Copa lá do Mickey e é grana que entra. E depois tem o Campeonato Paulista. Então o São Paulo não vai ter tempo de preparação. E se for jogar lá a Copa lá nos Estados Unidos e depois voltar para jogar Campeonato Paulista e Libertadores da América... o Campeonato Paulista com uma escalação alternativa. Não, Pascoal. mas aí é que é o problema, mano. Só podem inscrever no Campeonato Paulista 27. Pascoal, Só Pascoal. 27? 2 times? Pascoal. Mais 2 times. o Felipe Santos está falando bem, já... o Hernani está voltando pro São Paulo Hoje não. Hoje nenhuma chance. em janeiro. Janeiro, se tiver muito dinheiro, é capaz de ter. Depende do Hernani se liberar. dinheiro é capaz de ter? Porque é o seguinte, ó, é fácil de explicar. Você fica O consultando Hernani- lá o site da Air China, É. o localizador, o sobrenome, você põe Hernanes. É não o seguinte, contrato de passageiro. Calma! O Hernanes tem o contrato na China e tem mais uma temporada de contrato, né? E os chineses pediram a volta dele depois daquela última passagem dele pelo São Paulo. O São Paulo não tem só o São Paulo querendo que ele volte. O Flamengo também está de olho. Então pode ter uma disputa. Então essa é uma questão. Segunda questão, precisa de dinheiro. Agora os chineses querem arame, Buffon, Falarjan. Não vão liberar para o São Paulo pagar 25% do salário como da outra vez. Não é mais isso, é um outro panorama. Por isso que eu estou falando, precisa de muito dinheiro para poder ter o Pascoal, Hernandes. o Denis, o Wolverine é do... Qual que era? Do... Aquele da Marvel. Costeleta lá, mas qual filme lá? Ele, Wolverine. Não, mas tem outro que ele X-Men, participa, X-Men. X-Men. Como que chama o cara lá? O Xavier, né? Professor Xavier. Professor Xavier. Engraçado, né? Um filme americano, o cara chama o Professor Xavier. Olha aqui, o Denis. É porque isso que eu gosto. Os caras Piscando aí atrás de você. Ô, Pascoal, os caras querem falar de tática, de esquema defensivo, de atacante agudo. Eu prefiro falar do Wolverine, né, velho? E o jogador churrascaria? O Denis joga espetado. Joga espetado. Tem um jogador super-herói picanha judeu. tem um jogador picanha que precisa esperar maturar. Essa foi Olha o aqui. Pipinho, foi o Pipinho. Gente do céu, os caras estão acabando com o futebol, velho. O Denis. O Ben Quem já... é que fala isso? Explica pro Abel. Não é só o Pipinho, não. Tem vários.
Você vê os caras falar, precisa fechar a casinha, velho. Aí eu falo, Flavinho, eu preciso ver Iron Maiden, preciso ver mais Iron Maiden, me dá mais tesão. Mas você ontem elogiou o Mourinho, que fez assim, depois o Mourinho pediu desculpa, o que isso não telou depois. E o que isso tem de tática? Não, porque você defende futebol raiz. Fica raiz e Nutella ao mesmo tempo. Tô falando de tática, tô falando de assunto, tô falando nada do Mourinho fazer aquilo. O Mourinho foi legal pra caramba. Depois ele pediu desculpa. Falta mais uns Mourinho aí. O Denis falou, bem, já. Pergunta ao Pascoal aí, 2019, Hernanes, Alexandre Pato e o Muslera, goleiro do Uruguai, estão vindo pro Tricolor? Ele te manda um abração. Muito obrigado. Eu, se fosse São Paulo, não contrataria o Muslera. Eu também não. Muslera não, mas o Campanha pode ser, hein? Aí, Muslera gostei da ideia. Campanha Martim pode ser. Campanha. E o Muslera frangueiro. Hã? Todo respeito à seleção do Uruguai, sou fã do Uruguai. Muslera frangueiro. Muslera não dá não, hein, gente? Confiável não. Vamos fazer. Reserva do Martin Silva. Jogou lá em 2010 contra a Gana, na África do Sul, e agora Agora em 2018, 2018. Já que é a sessão para repatriar atletas, Benjamin, o Ganso, será que ele pode retornar? Ganso tá na reserva lá no Amiens. Então tá no Onde futebol tá na francês. reserva? No Amiens, tá na reserva. Ele saiu do Sevilha, foi pro Segunda Amiens. divisão da França. E tá no banco desse time. Será que pode ser que aconteça o retorno do Ganso? Pra quê? Se o cara não consegue ser titular do Amiens na segunda divisão da França, que é Não, o... mas aqui joga, Flavinho. Terra de cego, quem tem o olho é rei. Dá pra você responder o resto do tweet? O Alexandre Pato tá vindo pro São Paulo em Não. 2019? Não. Mas ele botou um post ontem, abraçando, o Hudson botou um post, aí ele foi lá e comentou, até já, amigo, tô te esperando.